Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, para nossa aula agora, eu quero que vocês peguem aí a apostila lá na página 24, tá? Eu tinha deixado de tarefa para vocês esses dias, acho que na semana passada, então hoje vamos corrigir, tá? Aí assim a gente finaliza a nossa apostila. Aqui nós temos então o Organize as Ideias. Número 1. Complete esse quadro sobre regência verbal. Ele servirá de material de consulta para seus estudos. Então, aqui nós temos classificação dos verbos quanto à transitividade e a definição. Então, aqui, verbo que sozinho constitui o predicado. Aquele verbo que ele já tem o seu significado nele mesmo, ele não precisa de complemento. Então, é o verbo intransitivo. Agora, o verbo que exige um complemento sem preposição é o verbo transitivo direto. Verbo que exige um complemento com preposição é o verbo transitivo indireto. E verbo que tem dois complementos, a gente vai chamar de verbo transitivo direto e indireto. Então, um verbo só, ele pode ter essas duas transitividades, tá? Eles podem apresentar, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, apresentando, né, os seus complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Número 2. Na frase, o médico assistiu o doente, o verbo assistir significa presenciar ou ajudar. Aqui, nesse caso, é um verbo transitivo direto e está com o sentido de ajudar. Então, o médico ajudou o paciente, tá? Se fosse de presenciar, de ver, aí seria ao. Então, o médico assistiu ao doente, seria que ele estava presenciando, olhando o doente. Mas como ele ajudou, esse verbo assistir é verbo transitivo direto e não precisa da preposição. Número 3. Escreva uma frase em que o verbo visar signifique pretender. Aqui é uma sugestão, tá? Quem fez outra frase pode deixar assim, tá? Então, por exemplo, o vereador visava a um alto cargo no governo federal. Então, o vereador pretendia ter um alto cargo no governo federal. Então, esse visar precisa aqui da preposição a. Então, o vereador visava a um alto cargo no governo federal. Número 4. Na oração a seguir, o verbo é transitivo direto ou indireto. Por quê? Os alunos concordaram com a decisão do professor. Quem concorda, concorda com alguém, certo? Então, aqui o verbo concordar, ele é transitivo indireto, porque o complemento exige preposição, tá? Então, pois exige complemento com preposição. Concorda com o quê? Com a decisão, tá? Então, verbo transitivo indireto com a decisão é um objeto indireto. Tá? Agora aqui, leia o texto e responda as questões de 1 a 5. Tombamento, preservando um passado sempre contemporâneo. Então, vocês já fizeram a leitura, né? Como é só a correção aqui da atividade, vamos ali para número 1. Assinale a alternativa que apresenta a tese do texto. O que é tese mesmo? É a opinião, o ponto de vista do autor, né? Ou da autora, aqui nesse caso o autor. Os artefatos históricos eternizam fatos que a cidade viveu e os preservam para gerações futuras. Não é essa a tese desse texto. Muitos dizem que o tombamento atrasa a economia e a urbanização e prejudica o dono do bem tombado. Também não é. A conciliação entre a urbanização e o tombamento histórico é a melhor opção para o progresso da cidade de Itaúna. Sim, essa é a tese, esse é o ponto de vista. Então, a conciliação entre a urbanização e o tombamento histórico, tá? É a melhor opção para o progresso da cidade de Itaúna. Número 2. Abaixo estão transcritos dois argumentos dos que se opõem ao tombamento. Registre os respectivos contra-argumentos apresentados pelo autor. Então, letra A. O tombamento prejudica o dono do bem tombado, né? Esse é um argumento. Qual que é o contra-argumento? O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo.
O proprietário do bem tombado é isento de vários impostos. Letra B. O tombamento atrasa a economia e a urbanização. O tombamento é aliado da economia e da urbanização. Então, argumento contra argumento. Além da contra-argumentação, o autor usa também estratégia argumentativa de argumentos baseados em provas concretas. Isso ocorre na Europa e na Índia, velhas residências se transformaram em hotéis de alta lucratividade, permitindo o avanço econômico. Tá? Seria essa a opção. Número 4. Além dos argumentos mencionados nas questões 2 e 3, o autor apresenta outros dois que também contribuem para a defesa de sua tese. Transcreva-as no quadro a seguir. Então, argumento complementar 1. Os artefatos tombados garantem a singularidade de Itaúna perante outras cidades vizinhas. Argumento complementar 2. Os artefatos asseguram um aquecimento no setor de turismo. Número 5. Indique os parágrafos que correspondem a cada parte da dissertação. Então, a contextualização, discussão e conclusão. A contextualização a gente encontra no primeiro parágrafo. A argumentação, ali a contra-argumentação, a gente encontra do segundo ao quinto parágrafo e a conclusão, que é ali o desfecho do texto, não é desfecho, mas o final ali do texto, a gente chama de conclusão e se encontra no sexto parágrafo. Então, só para a gente terminar, vamos fazer uma revisão do conteúdo estudado nessa unidade. Então, a dissertação escolar é o quê? É um gênero textual utilizado em ambiente escolar, muito presente em vestibulares. Então, vocês vão ver daqui para frente bastante a dissertação, porque é o que cobram em vestibular, no PAC, no PSS. Então, vocês têm que praticar bastante e vai estar sempre agora, a partir de agora, no currículo de vocês. Tem como proposta a produção de um texto argumentativo com o desenvolvimento de temas geralmente de relevância social. Então, é um texto argumentativo, que é argumentativo, que vocês vão ter que argumentar, com o desenvolvimento de temas, geralmente de relevância social. Então, os temas vão ser sempre algo relacionado à nossa sociedade, seja político, economia, artístico, enfim, variados temas em que existe uma problemática e a gente aponta uma solução, tá? Então, o autor deve apresentar uma solução para o problema em questão. Então, a violência contra a mulher, por exemplo. Qual que seria uma solução? Garanto que vocês pensaram em uma aí. Aí vocês apresentam na dissertação, lá no finalzinho, na conclusão, tá? Então, a dissertação, nós temos a introdução. Na introdução, a gente faz a contextualização do nosso texto argumentativo. Então, eu contextualizo, eu falo sobre o que é o tema. Aí, eu tenho o desenvolvimento, que é onde eu vou argumentar, e a conclusão é onde eu vou dar a minha proposta de solução para esse problema. Então, a estrutura padrão. A introdução, como eu falei, é a apresentação do tema, a contextualização. O desenvolvimento apresenta os argumentos que defendem o ponto de vista do autor. Então, aqui na introdução, vocês já colocam também o ponto de vista de vocês. Aí, no desenvolvimento, vocês vão argumentar para defender esse ponto de vista. E a conclusão é a retomada da tese e a proposta de solução para o problema abordado no texto. Então, a estrutura é essa, tá? Numa dissertação argumentativa. Qual que é a diferença entre tese e argumento que a gente fala tanto, A tese é o posicionamento defendido pelo autor do texto, é a opinião ou a hipótese. Já o argumento é uma ferramenta textual utilizada para justificar uma tese. Por isso que a gente argumenta, porque a gente tenta justificar o que a gente está defendendo. Vimos também alguns tipos de argumento. O argumento de autoridade, que é a opinião de um especialista no tema do texto. Então, por isso que é argumento de autoridade, quando a gente traz dentro do nosso texto alguém que falou sobre esse tema, e essa pessoa é uma autoridade. Já o argumento de raciocínio lógico é o recurso com relação de causa e efeito,
fato e consequência. Vamos ver aqui exemplos de argumento. Então, de autoridade. De acordo com o escritor José Saramago, tudo na vida é literatura. O autor trouxe uma autoridade que fala sobre literatura, o escritor José Saramago. Tá? Um exemplo de argumento por raciocínio lógico. O desmatamento, direta e indiretamente, causa a morte de muitas espécies da fauna e flora. Olha aí a causa e consequência, né? O desmatamento é a causa que gera a consequência, que é a morte de muitas espécies. Então, raciocínio lógico, tá? Temos aí 2 exemplos. Temos também modalizadores discursivos. E o que são modalizadores? São elementos linguísticos que mostram a atitude do autor em relação ao tema do texto. Então, a gente pode colocar realmente, é certo, é lógico, sem dúvida, inegavelmente. São várias palavrinhas que a gente incorpora ao nosso texto e que mostram a atitude do autor em relação ao tema do texto. Então, felizmente, infelizmente, é possível que, provavelmente, é necessário, é urgente. Então, são alguns exemplos aí de modalizadores discursivos que podem ser utilizados na dissertação. Outro conteúdo que a gente viu foram os verbos transitivos e intransitivos. Então, a gente estudou a transitividade do verbo. Os verbos transitivos, eles precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Eles têm um significado incompleto, por isso que eles precisam de um complemento. Agora, os intransitivos, eles não precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Eles têm um significado completo, tá? Então, nós temos 2 tipos de verbos, transitivos e os intransitivos. Os complementos verbais. Então, os complementos verbais ligam seus verbos transitivos para tornar completo seu sentido. Essa complementação pode ocorrer com objetos diretos ou objetos indiretos. Então, tem o verbo transitivo direto e o verbo intransitivo. Dentro dos verbos transitivos, nós temos os diretos e os indiretos. E esses complementos, se o meu verbo é transitivo direto, o meu objeto é direto. Se o meu verbo é transitivo indireto, logicamente, o meu objeto é indireto. Então, aqui, objeto direto é o complemento verbal que se liga a um verbo transitivo direto, ou seja, é o complemento que está ligado ao verbo sem a presença de preposição. Então, o objeto direto ele não vai ter preposição, diferente do indireto, que é o complemento que entrega o sentido dos verbos transitivos indiretos, ou seja, é o complemento que se liga ao verbo por meio da preposição. Então, aqui nesse caso, nós temos uma preposição. Então, verbos intransitivos não são acompanhados de complemento verbal, como a gente já falou. Podem constituir sozinhos o predicado da oração. Às vezes, são acompanhados de adjuntos adverbiais. Então, não confundir complemento verbal com adjunto adverbial, tá? Então, por exemplo, Cláudia nasceu. Quem que nasceu? A Cláudia, né? Tem o sujeito e tem o verbo intransitivo. Nasceu, a gente entende, o verbo nascer tem o seu sentido completo. Agora, se eu falar assim, Cláudia nasceu em São Paulo, esse em São Paulo aqui não é objeto, tá? Não é complemento. Ele é um adjunto adverbial de lugar. Nasceu onde? Em São Paulo, tá? Então, verbos intransitivos. Agora, os verbos transitivos diretos apresentam complemento verbal ligado diretamente ao verbo, ou seja, sem a intermediação de uma preposição. Esse tipo de complemento denomina-se objeto direto. Então, por exemplo, meu pai comprou um livro. Veja que meu pai comprou, achei o verbo. Comprou o quê? Um livro. Um livro é o complemento. Esse complemento tem preposição? Não. Aqui a gente tem um artigo, né, indefinido. Comprou um livro. Não sei qual. Então, artigo indefinido. Não tem preposição. Verbo transitivo direto, comprou, e um livro é o objeto direto,
Agora, os verbos transitivos e indiretos, eles ligam-se ao verbo por meio de uma preposição. Esse tipo de complemento recebe o nome de objeto indireto. Então, por exemplo, o meu amigo gosta de rock. Qual que é o verbo aqui? Gostar. Qual que é o complemento? Gosta do quê? De rock. Tem preposição aqui nesse meu objeto, nesse meu complemento? Tem, ó, o de é preposição. Então, quando eu tenho preposição no meu complemento, o meu verbo ele é transitivo indireto. E o meu complemento, eu vou chamá-lo de objeto indireto, tá? Pode acontecer, então, como eu falei, do verbo ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá? Então, eles vão apresentar um objeto direto e um indireto. Então, por exemplo, entregaremos a comida ao cliente. Quem entrega, entrega alguma coisa. O que entregou? A encomenda. Tem preposição aqui ligando o complemento ao verbo? Não. Então, achei aqui que ele é um verbo transitivo direto. Entregaremos a encomenda. E a encomenda é objeto direto. Mas quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. A quem que eles entregaram? Ao cliente. Então, aqui eu tenho o objeto indireto e esse é um verbo transitivo direto e indireto. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, a encomenda e ao cliente. Tem os dois objetos, tá certo? Bom, então assim a gente finaliza essa nossa aula, tá? Se ficou alguma dúvida, me avisem, que aí eu tiro a dúvida de vocês e ajudo vocês, tá bom, alunos? Tchau!